Seja bem-vindo, estudante ou apreciador das artes matemáticas. Meu nome é Jéssica, sou professor de matemática e o objetivo da nossa videoaula hoje é desenvolver uma habilidade para resolver esse tipo de problema que você vê aí na tela. Mas qual que é esta habilidade? A ideia é você conseguir identificar frações em situações problema e realizar operações com estas frações a fim de resolver estas situações. E quando eu falo sobre operações, eu estou me referindo às operações matemáticas básicas. Vamos então à leitura do exercício, que vai nos fornecer uma ideia boa do que a gente tem que fazer. Nessa situação problema, um professor ele expôs a seguinte questão na lousa. Jéssica ganhou uma barra de chocolate de 120 gramas e comeu 2/3 dessa barra no mesmo dia. Quantos gramas de chocolate dessa barra Jéssica comeu nesse dia? Essa daí é a questão que o professor colocou na lousa. Logo em seguida, ele chamou 4 alunos para resolverem o problema ao mesmo tempo. E cada um desenvolveu, de acordo com a sua maneira, a questão. Se você observar o quadro logo abaixo do enunciado e antes das alternativas, você vai ver 4 nomes dos 4 alunos que resolveram o problema fazendo os cálculos indicados em cada coluna. Isso quer dizer que a Gabriela ela pegou 120, multiplicou por 2 e depois dividiu por 3. A Daniela, ela primeiro dividiu por 3 e subtraiu 2. O Ricardo, ele fez um produto de uma fração por 2. Ora, mas o que significa fração mesmo? A fração corresponde à operação de divisão. Nesse caso, então, ele primeiro dividiu 120 por 3, que corresponde à fração 120 terços, depois multiplicou por 2. E por último, o Eduardo, ele multiplicou 120 por 3 e dividiu por 2. Você, observando esses cálculos e analisando, tem que indicar quais são os 2 alunos que fizeram os cálculos corretamente. É interessante, no primeiro momento, entender qual o cálculo que tem que ser feito e depois determinar quem fez o cálculo corretamente. Então, por exemplo, se a gente deseja calcular 2/3 de 120, qual que é a ideia que nós temos que desenvolver? 1/3 significa dividir alguma coisa em 3 e considerar uma das 3 partes resultantes da divisão. Então, 1/3 dessa barra de chocolate quer dizer dividi-la em 3 e considerar uma parte. Cada uma dessas partes corresponderá a 1/3 da barra de chocolate. Se por acaso a gente quiser 2/3, então nós temos que considerar 2 dessas partes. Mas, pensando agora em gramas, se a barra toda tem 120 gramas, a terça parte de 120 gramas vai ser 120 gramas dividido por 3. E isso corresponde a 40 gramas. Como a Jéssica ela comeu 2/3 da barra de chocolate nesse dia, então ela terá comido 2 vezes os 40 gramas, que resulta em 80 gramas. Em outras palavras, o que nós fizemos foi dividir a barra de chocolate em 3 partes e depois multiplicar por 2. E se você reparar nos cálculos ali, nós temos um aluno que já fez esse tipo de operação. Qual que é mesmo? Se você olhar para os cálculos que o Ricardo fez, existe uma fração ali, 120 sobre 3, 120 terços, que corresponde a dividir 120 por 3. Uma das maneiras de escrever 120 dividido por 3 é justamente usar essa fração, 120 terços. Então, o que ele fez, o Ricardo, está correto. Ele dividiu a quantidade total em gramas da barra por 3 e depois multiplicou por 2. O primeiro aluno a gente já determinou. Agora falta ver quem mais acertou o exercício. Vamos analisar. Se a gente considerar a Gabriela, então nós teremos 120
vezes 2, que dá 240. E depois nós temos que dividir por 3. 240 dividido por 3 resulta em 80, que é o mesmo valor encontrado por Ricardo. Então a gente acabou de determinar quais são os dois alunos que tiveram a resposta correta. Foi o Ricardo e a Gabriela. Quanto aos outros, vocês reparem que existem operações de subtração, no caso da Daniela, e no caso lá no último, Eduardo, ele fez o cálculo ao contrário. Ele multiplicou por 3 e dividiu por 2. Portanto, a resposta correta é Ricardo e Gabriela. Alternativa C.